E os candidatos tiveram uma agenda cheia nesse sábado e as pesquisas apontam uma disputa acirrada em vários estados. Para a gente entender como está o cenário das eleições nessa véspera de primeiro turno, vamos conversar agora aqui no Jornal Jovem Pan com o cientista político Paulo Ramires. Paulo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado pelo convite. Paulo, sobre a disputa presidencial, você espera alguma surpresa de última hora? Pode haver alguma mudança de cenário? E, na sua opinião, qual é o cenário mais provável para essa eleição de amanhã? Bom, os institutos que apresentam pesquisas mais sólidas, diversificadas, de acordo com a estratificação ou divisão da sociedade por idade, renda, são do Datafolha e do IPEC. Não significa dizer que as outras pesquisas estejam equivocadas, mas o recorte e a amostragem delas são mais limitados. Mas o Datafolha e o IPEC, eles têm indicado uma provável vitória do Lula no primeiro turno. E muito provavelmente isso venha acontecer amanhã, a não ser que, de fato, os bolsonaristas consigam, de forma surpreendente, conduzir o Bolsonaro ao segundo turno. Eu digo isso porque as pesquisas têm mostrado uma certa estabilização do atual presidente e uma subida de Lula em função da campanha do voto útil, que inclusive tem retirado alguns votos de Ciro Gomes. Na pesquisa Datafolha, o Ciro Gomes aparece já na 4ª colocação, Simone Tebet à sua frente, na 3ª, o que demonstra já uma tendência muito forte dessa transmissão de votos de Ciro para o Lula. Então, além disso, os indecisos, o índice deles acabou caindo um pouquinho também, o que vai mostrando que há, claro, um direcionamento ainda assim muito maior para o Lula do que para Bolsonaro. Bom, as chances de Bolsonaro nessa altura do campeonato é de fato contar com seus apoiadores, que eles não realizem abstenções, e a única forma de haver o segundo turno no momento que nós estamos. É difícil nesse instante nós termos grandes surpresas, a não ser que houvesse algum conflito armado, mas o TSE se antecipou a essa questão, proibindo o porte de armas amanhã, exatamente para garantir, ou evitar, melhor dizendo, qualquer tipo de opressão, de pressão sobre os eleitores ou casos de violência. Enfim, mas vamos ver, porque é necessário, claro, esperar o resultado final. Não se pode cantar nem vitória nem derrota antes dos resultados oficiais, mas, de fato, os números acabam apontando uma certa tendência, não vamos cravar totalmente, mas há uma probabilidade, sim, de vitória no primeiro turno, por parte do Lula. Vou passar aqui para o Miguel Daúde, nosso comentarista, que faz a próxima pergunta. Nosso tempo está quase esgotado. Peço que você seja bem breve aí no questionamento, Daúde. Professor, boa noite. Nós estamos vendo Minas Gerais e São Paulo uma crescente ascendência do Lula. Se tivermos essa tendência até amanhã, é provável, então, que se consuma a eleição no primeiro turno? Existe essa probabilidade, os dados apontam exatamente isso, É sempre bom a gente comentar a partir desses dados, já que a estatística, que é o que dá margem para essas pesquisas, é uma ciência, que tende a ter um grau de assertividade muito grande. Então, vencendo o Lula no primeiro turno, a gente tem que se lembrar disso, que o único que conseguiu fazer isso até hoje foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando derrotou, inclusive, o ex-presidente Lula 2 vezes seguidas, mas seria um cenário um tanto estranho para o Brasil, uma eleição no primeiro turno, diante de uma sociedade tão diversificada, tão heterogênea, mas, de alguma forma, se isso ocorrer, isso mostra um certo esgotamento do discurso bolsonarista, que, de alguma forma, apostou num linguajar, que se encaminhava contra as instituições democráticas, contra o STF. Claro que é possível, sim, contestar essas instituições, mas a ruptura com o sistema democrático talvez tenha pesado muito, exatamente para atrair votos para o Lula, porque o Lula não se apresentou nessa campanha necessariamente como um candidato da esquerda, mas sim como um candidato que defende as instituições democráticas. Isso justifica a quantidade de apoios que ele foi aglomerando nessa reta final, inclusive de grupos de empresários industriais e o agronegócio, parte dele, não totalmente, mas que 4 anos atrás estavam apoiando o próprio Bolsonaro.
Ok, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o cientista político Paulo Ramírez. Obrigado mais uma vez, Paulo, pela entrevista. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, muito obrigado.